Agora, vamos falar de empreendedorismo, que a gente tem que estar sempre muito atento, porque é uma área que não para de crescer e é uma das bases da nossa economia, não só local, mas também nacional. E hoje nós convidamos para um bate-papo aqui no programa a finalista do programa Sebrae Desafia, um programa que foi ao ar o último episódio neste sábado, a Carla Holden e o sócio, parceiro, companheiro de vida, Wilson Vicente, que participaram, disputaram aí com outros 7 competidores de todo o estado e foram vice-campeões na disputa. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. A Carla já tinha estado conosco, né, como nutricionista, e daí ela falou, estou participando do Desafio Sebrae. Carla, o que mudou daquela sua participação para a Carla de hoje? Assim, como foi essa experiência de participar do Sebrae Desafia? A experiência de participar do Sebrae Desafia, ela nos tira da zona de conforto, nos faz a gente se reinventar, estudar mais, buscar novas alternativas. Wilson, porque assim, vocês são do segmento, né, de produtos naturais, tem uma empresa aqui já consolidada em Joinville, poderiam estar satisfeitos, mas aí deram a cara a tapa e foram disputar, não apenas com outros 7, porque houve uma triagem antes, né, houve todo um processo de seleção para se chegar a esse número. O que motivou vocês a participar? Primeiro, a busca de desafios, claro, todo empreendedor busca isso sempre, mas também como estratégia de treinamento até, para se preparar para atender melhor e conquistar novos ambientes, novos negócios e atender cada vez mais os nossos clientes também. Então, assim, serviu quase como uma pós-graduação, assim, daquilo que a gente aprendeu. Eu acompanhei alguns episódios e vocês iam muito bem nas provas, né? Como que vocês administraram isso como dupla? Porque, ainda que seja um casal, mas às vezes pensa diferente, né? Na vida e nos negócios. Como foi administrar isso na hora das provas? A gente buscava sempre ter um consenso, né? Aí, se um estava em dúvida, o outro, não, é isso, e a gente entrava chegava num consenso. A gente está vendo imagens, então, aí do desafio, a Carla e o Wilson participando. E, Wilson, o maior desafio foram vocês mesmos dentro da competição ou em relação aos outros? Como é que tu observou isso? O maior desafio realmente era nós mesmos, porque muito do que acontecia ali era uma questão de você ter mais tranquilidade, ter um pouquinho mais de parcimônia no sentido de olhar melhor o que estava acontecendo e entender melhor a questão dentro daquele contexto. Muitas vezes as respostas, dependendo do contexto, elas eram mais adequadas ou não, e foi ali que mais foi interessante. Os outros competidores todos eram muito fortes, a gente sabia que o Jimmy era forte desde o começo, a gente já imaginava isso, mas a gente estava sempre num pé de igualdade, tanto que a gente chegou num pé de igualdade na final e foi no detalhe que ele acabou levando. Agora, qual que é o principal desafio do empreendedor, assim, que vocês acham que às vezes não é nem a questão de recursos humanos, nem dinheiro, o que é o principal para o empreendedor conseguir sobreviver nesse mercado tão competitivo? O principal é ele não se distanciar do seu cliente. Enquanto ele estiver com o seu cliente na mira, enquanto ele estiver com o seu cliente próximo, enquanto ele estiver entendendo o que o cliente precisa, ele vai estar no mercado e vai estar bem no mercado. A partir do momento que ele se distancia do cliente, e isso a gente discutiu muito dentro das provas, porque muitas vezes a gente fica naquela do se apaixonar pelo nosso produto ou pelo nosso serviço. E a gente tem que se apaixonar pelo problema, a gente tem que se apaixonar em resolver o problema. A gente acabou de ver uma entrevista aqui dentro disso, né? Eles tinham um problemão e eles, esse é um problema que eu preciso resolver, eu me apaixono pelo problema e resolvo esse problema. Então, esse é o principal desafio de todo empreendedor, olhar para o cliente e entender exatamente o que ele está precisando, mas para isso ele precisa estar muito perto do cliente, sempre conversando, sempre dando ouvido, sempre tendo essa empatia, né? Esse é o grande diferencial. Que bacana, é muito bom ouvi-lo, porque isso já dá para a gente ter uma noção do que fez vocês, né, chegarem até a final. E agora, Carla, depois de ter encarado esse desafio, porque não era apenas um desafio de querer ganhar uma competição, era estar ali se expondo, né, falando com milhares de pessoas através da TV aberta. O que vocês estão planejando aí nos próximos passos da empresa? A gente está fazendo o nosso planejamento estratégico para os próximos 3 anos, né? E aí a gente está buscando se reinventar, vai trazer bastante novidade aí nos próximos anos.
Que bacana. Então, muito obrigada pela sua presença, né? Obrigada por nos representar, também representar Joinville, e muito sucesso nos próximos desafios. Obrigado. Obrigada. Obrigada.